cada dia no meu viver mais consagrado eu quero ser, para merecer do meu Senhor a sua graça e o seu amor. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Cada dia quero buscar do céu a santa unção de Deus, para sempre ser fiel, fiel ao meu Senhor, sendo sincero e puro, servindo com amor, hoje e no futuro. Servirei, sim, servirei, ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Cada dia brilhando como luz, servindo com alegria ao meu Senhor Jesus, e sempre com amor, com vida piedosa, também quero servir Santa Vó Rosa. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, e com Jesus eu sempre vencerei. Prezados e amados irmãos, nesse instante nós iremos dar início à reunião deste dia, Dia dos Pais, aonde nós
oferecemos a todos os pais, inclusive ao nosso santíssimo e querido irmão Aldo, que essas bênçãos gloriosas estejam no coração de cada um dos irmãos. Irmãos, a cada dia que se passa, nós temos a certeza e a convicção de fé, que nós temos um preparo muito grande, a qual o primar Santo Irmão Aldo nos concedeu, e de termos a certeza de que nós seremos sim vencedores, desde que obedeçamos às vontades da Santa Avó e do Irmão Aldo, que é a vontade de Jesus e de Maria Santíssima. No entanto, para que isso aconteça, sempre é importante que nós estejamos sempre reunidos em oração, nas nossas reuniões, para poder então nos aperfeiçoar o nosso ministério, o ministério de cantar, o ministério de obreiro e o ministério de pregar. E assim nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Eu saúdo a todos os irmãos, desejando-lhes que as bênçãos de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo esteja no coração de cada um dos irmãos. Amém. Convido a todos que puderem, fiquem em pé, para que nós possamos fazer a nossa oração. Gratidão aos céus por tudo quanto eles têm feito em nosso benefício. Oremos. Amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, Pai bendito, aqui nós estamos reunidos num dia tão especial que no calendário se diz Dia dos Pais, onde nós prestamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nosso louvor, gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em prol da humanidade, principalmente por esse povo apostólico que teve a incumbência de receber dos céus a direção sábia, através do teu amado Filho Jesus, bem como também da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do profeta Santo Irmão Aldo. Que esses santos dos céus, que tiveram a honra de viver nesta terra, mas em busca de um galardão perfeitíssimo, a qual então muito lutaram. Querida e Santa Avó Rosa, hoje nós aqui estamos a cada dia procurando melhorar o nosso estado espiritual, para que a Senhora Avó possa a cada dia dar a cada um de nós o aperfeiçoamento, para que um dia nós possamos ir em busca também do nosso galardão. Querida e Santa Mãe, quero agradecer a Senhora de todo o coração pela vida, pela paz, pela saúde, pela oportunidade que nos dá de nós nos reunirmos como família apostólica. Toda honra, glória e louvor seja dado a todo o reino dos céus. E que neste dia, ó primaz irmão Aldo, oferecemos ao Senhor nossa adoração e gratidão pelo Dia dos Pais, porque o Senhor cuidou de nós com muito carinho, com muito zelo. O Senhor nos deu todo o exemplo do nosso Pai Celestial, para que nós vivamos nesta terra segundo a vontade de Deus o Pai. Hoje o Senhor encontra na glória do nosso Pai, mas com o calor dos céus o Senhor traz para nós, para que nós sentimos esse calor e vivemos nesta terra tudo segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. Primaz, abençoa cada pai que aqui está e todos aqueles que clamam por Ti, pelo Teu santo e querido nome. Abençoa toda a nossa família apostólica, as criancinhas, a juventude, a mocidade, os pais, as mães, os idosos. Rogo a Tua bênção para todos os meus colegas de ministério, os coristas, os músicos, os regentes, bem como os diáconos, diaconisas, os presbíteros e pastores dessa santa igreja, para que todos unidos possamos sempre fazer a Tua santa vontade. Agora,
Ó irmão Aldo, abençoa todos os atos desta reunião, os hinos que iremos cantar, bem como os hinos que o coral irá apresentar e a mensagem que está contida no boletim, para que tudo seja para a honra e glória do teu santo e querido nome. Abençoa toda a igreja apostólica espalhada neste país e fora dele, aonde tiver uma alma que clama por ti. Abençoa as mães, as criancinhas, bem como também aqueles que muitas vezes estão no hospital, numa casa de saúde, esperando uma recuperação. Que o Senhor possa enviar seus santos e anjos para os abençoar. E agora, querido Pai bendito, entrego-lhes esta reunião nas tuas santas mãos e receba nos céus como um cheiro suave, hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos de número 1, Igreja Forte. Amém. O que tem seus lugares, poderão se assentar, e em seguida nós iremos cantar alguns hinos contidos em nosso inário. O primeiro dele que nós iremos cantar é o de número 59, que tem como título A Base da Vitória. Ainda o de número 74 tem como título Sejas Fiel. E finalizando essa parte, o de número 97, Jesus Cristo nos ouve nos céus. Consolador
Muito bem, prezados e amados irmãos, na sequência nós iremos ouvir alguns hinos que serão apresentados pelos nossos irmãos do coral. O primeiro dele que nós iremos ouvir tem como título Sublime Reverência. Vamos prestar atenção na letra de cada hino que será apresentado.
Muito bem, irmãos. Na sequência, iremos ouvir o hino intitulado Deus Conosco. Muito bem, amados irmãos, nesse momento eu irei fazer a parte das contribuições, as quais também
o Conselho Deliberativo coloca uma nota no boletim dessa semana falando a respeito das contribuições e mostrando aqui, lógico, que nós estamos vivendo nesse dia, Dia dos Pais, os quais então cada um de nós deveremos oferecer ao nosso Pai Celestial. Mas alguém pode pensar, como que eu vou oferecer uma coleta ao Pai Celestial, sendo que Ele não está aqui para receber o meu dinheiro? Irmãos, vamos entender uma palavra que o Santo Primaz Irmão Aldo nos ensinou 1 ano antes dele ir embora. Ele deixou bem claro, ele falou assim: vai chegar o tempo que nós vamos ter que viver pela fé. O que é viver pela fé, irmãos? Viver pela fé é tudo aquilo que eu aprendi do irmão Aldo, é tudo aquilo que eu aprendi da Santa Vó Rosa. Na maneira que vai acontecendo as coisas, eu vou entendendo e vou vivendo. Por quê? Palavras, ele nos ensinaram. Doutrina, ele pregou. Disciplina, ele mostrou. Aí vem as consequências. Quando vem as consequências, é hora então da gente lembrar o que ele falou e colocarmos em prática. Então, por isso que nós não devemos temer o que vem acontecendo no mundo, né? Ainda muitas vezes a gente conversando com as pessoas, ainda há pouco tempo atrás, conversando com o irmão na sede, ele tem um estudo muito grande, e ele estava comentando a respeito sobre a tecnologia, porque no boletim estava falando justamente sobre tecnologia, e ele falou assim: pastor, nós estamos vivendo numa época em que o mundo todo vai ser governado por um país. Por um país. E a hora que esse quiser tirar toda a internet do mundo, ele vai tirar. Não passou muito tempo, irmãos. Houve um apagão na internet. Houve um apagão, todos tomaram conhecimento. Foi poucas horas, mas chegou. Isso foi um alerta. E o nosso primaz irmão Aldo, em seu tempo, ele disse uma outra palavra. Ele disse assim: vai chegar um tempo que o mundo, a humanidade, vai acreditar mais nos homens do que na parte celestial. Ou seja, no profeta. Ele não falou, o irmão Aldo nunca falava ele. Nunca. Então, eu entendi o que ele estava falando. Hoje nós já estamos vendo, né? É muito comum, qualquer pessoa hoje, muito comum, qualquer criança vai fazer um estudo, vai fazer uma pesquisa, vai depender de uma resposta, aonde você vai? O Google, né? E o Google foi criado por quem? Por um homem. Alguém tem o Google de Deus aí? Alguém tem o Google de Maria Santíssima? Alguém tem o Google do irmão Aldo? Da avó? Ninguém tem, mas do homem tem. Olha que o irmão Aldo avisou. Então, amados irmãos, quando a gente fala em contribuições, o que eu estou falando? Eu estou falando que nós temos que mostrar para o mundo a razão de ser apostólico. O porquê que a Santa Vó Rosa veio a esta terra, o porquê que o irmão Aldo veio a esta terra, né? E aí, por onde que vai? Agora vai lá, né? Agora vai pela informatização. Através da internet, vai chegar lá aonde aquele homem criou a arte. Quando ele tomar conhecimento, ele vai pensar com ele: puxa vida, tudo que eu fiz vai ficar por terra, porque eu não vou ter direito ao reino dos céus, porque eu acredito que eu sou dono do mundo, e dono do mundo é Deus. Olha aí, irmãos, como que as coisas cercam, vai cair numa pessoa. Pouco tempo atrás, 2 meses atrás, eu estava ouvindo uma entrevista, 2 radialistas muito estudados, e o ponto que ele estava falando sobre religião.
E eles comentavam um do outro. Aí um chegou para o outro e falou assim: o senhor, como um grande cientista, posso fazer uma pergunta? Quantas igrejas tem no mundo? Ele falou: é muito fácil de responder. 2. Ele falou: como 2? Ele falou: uma é verdadeira e as outras são todas iguais. Mas ele falou assim: mas essa que o senhor está falando que é verdadeira, qual é? Ele falou: eu não posso falar agora, vocês vão ver com o tempo. E eu entendo, eu sei qual que é. Os irmãos também sabem qual que é essa uma. Eu creio que sabe, né? E aí ele veio e fez mais uma pergunta. Ele falou assim: mas lá na Sagrada Escritura fala que Jesus formou o Espírito Consolador. Aonde se está esse Consolador? Ele falou assim: novamente eu te falo, não está naquela que é uma quantidade maior, está em uma. Mais uma vez ele está falando uma. Mas por que, irmãos, que ele não falou naquela hora igreja apostólica? Por quê? Porque Deus, o nosso Pai, domina a nossa mente. E não é hora de falar ainda para o mundo, mas nós que temos que pregar. Então, irmãos, quando nós ofertamos para a igreja, nós temos que entender o seguinte: o pouquinho que nós fizermos, nós estaremos ajudando a Santa Avó Rosa a ganhar muitas almas espalhadas nesse país, né? Nós, a igreja, nunca ensinou que nós devemos ser presos às coisas materiais. Nunca. Por quê? Tudo que é material um dia vai ficar nesta terra. Tudo. Quando nós deixarmos o nosso corpo, se o nosso espírito estiver com Deus, ele sobe ao Pai. Então, por que então que eu estou fazendo apelo de contribuição? Porque nós estamos nessa terra. E nessa terra tudo depende do dinheiro. Tudo. Né? Tudo. Olha, nós estamos com as luzes acesas. É porque pagou a conta. Né? Nós temos esse templo muito bonito, porque os irmãos se uniram para construir. Né? Vocês vieram para a reunião de carro, de condução. Enfim, mas o dinheiro trouxe vocês até aqui. Então vamos fazer a nossa parte, contribuindo para a obra, para que também ela possa se manter materialmente falando. Materialmente falando. Sobre as bênçãos dos céus, é o irmão Aldo que vai dar, segundo a posse de cada um de nós. Por isso, irmãos, o Conselho Deliberativo colocou uma nota muito importante nesse boletim por esse dia dos Pais, onde ele diz assim: estimados irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nós, a direção da Igreja Apostólica, que amamos a nossa Igreja, temos a esperança de que, nesse Dia dos Pais que se aproxima, ou seja, hoje, haja um comprometimento especial de cada um de nós, como filhos, para com Deus e com seus santos, ou seja, com o Santo Irmão Aldo, apresentando-lhes uma oferta especial que representa o nosso amor e o nosso reconhecimento à Igreja Apostólica, pois foi esse caminho que nos aproximou do nosso Pai Criador. Esperamos conseguir os recursos financeiros para saudarmos compromissos assumidos e darmos mais um passo importante na obra da Igreja Apostólica. Muito embora atravessamos uma situação difícil em relação à economia mundial do nosso país, sofre igualmente as consequências, com a elevação de preços em todos os sentidos, inclusive na alimentação. Na obra da igreja, os aumentos impactou diretamente o custo de viagem dos pastores, principalmente no custo da obra e reforma de construção. Pedimos a colaboração efetiva de todos os irmãos e estamos iniciando um mês e apelamos ao bondoso coração de todos para que façam sua parte, reconhecido
de que a igreja está precisando muito do seu apoio, do seu esforço, da parte financeira, pela obra que estamos realizando. Somos parte integrante do corpo de Cristo, que é esta Igreja Apostólica. Portanto, vamos valorizar a missão que recebemos de Deus, nosso Pai, para nossos dias nesta terra. Todos os apostólicos precisam ser unidos, como se fosse uma só pessoa, com o mesmo interesse, especialmente em relação ao trabalho e o compromisso da igreja. Há uma frase muito conhecida que deve ser uma realidade em nossa igreja apostólica: um por todos, todos por um. Ou seja, em um só Espírito, com Jesus e Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, lutando por todos apostólicos, em uma união perfeita e todos lutando pelo bem da Igreja, para que os planos do nosso Deus Pai sejam realizados, cumpridos com todo o amor e dedicação. Façam suas ofertas especiais com esse espírito de união e boa vontade. Nós, a direção da Igreja Apostólica, temos a confiança de todos os nossos irmãos e irmãs. Farão esse esforço tão necessário para o crescimento e a ampliação da obra apostólica. Em nome desses santos poderosos que querem ver unidos, agradecemos a todos que fizerem um esforço para ajudar nossa amada igreja a cumprir e honrar os seus compromissos. Recebam o nosso abraço fraternal e que todos sejam muito felizes e abençoados por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo nosso Santo Irmão Aldo, para sermos vitoriosos neste caminho que conduz para o reino dos céus. Eis aqui então, meus irmãos, este apelo, falando as contribuições que realmente nos conduz para o reino dos céus. Por isso que é preciso nós fazermos a nossa parte. Quanto mais nós fizermos, maior será o tesouro que está nos reservado nos céus. Com lutas, mas a vitória é muito grande. Por isso, amados irmãos, eu creio e acredito que desde ontem, quando eu fiz o apelo, e mostrando também para a igreja de hoje, aqueles que sentiram em seu amor, seu coração, já fizeram suas contribuições extraordinárias para a igreja, e hoje, aqueles que puder, continuam fazendo, porque cada reunião realizada, nós temos essa missão de ajudar na obra da igreja. Aí o dia, então, que Deus determinar, que nós encerramos nosso ministério nesta terra, nós iremos desfrutar da beleza do reino dos céus. Eu irei fazer uma oração para consagrar essas ofertas. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos reunidos na tua Santa Igreja Apostólica para ofertar um pouco daquilo que temos recebido de ti. Muitas vezes, ó meu Pai bendito, pela situação que o mundo atravessa, e também a Igreja Apostólica em parte sofre pela consequência da crise mundial do país, muitas vezes teus filhos não têm condições de dar algo que representa aquilo que eles tinham vontade de fazer, mas a Senhora conhece o coração de cada um dos teus filhos, ajuda-os da melhor forma possível, para que eles tenham o seu ganha-pão, seja onde for, no comércio, na indústria, na lavoura, nas suas plantações, enfim, aonde é o seu ganha-pão, para que eles tenham o suficiente para o seu lar e também ofertar para a Igreja Apostólica. E aqueles que por motivo justo não têm condições de ofertar, querida avó, abençoa para que ele se faça sempre presente nas reuniões, para entender e compreender e receber a proteção dos céus. Nesse instante eu declaro então consagrada esta oferta para a expansão da obra do Pai aqui na face da terra, em teu santo e querido nome, hoje e para todos sempre. Amém. Logo que as nossas irmãs recolherem as ofertas do coral, nós iremos ouvir um hino que será apresentado pela orquestra e titulado Eu Sou Santo, Vivo com Deus.
Muito bem, irmãos. Nesse instante eu irei fazer uns avisos que está no boletim. Depois nós ouviremos o coral que irá apresentar. Os avisos aqui contido, o primeiro dele traz uma nota falando a respeito da festa do aniversário do Santo Irmão Aldo e o batismo. Comunicamos que já atingimos a lotação máxima permitida nos alojamentos em nossa sede. Portanto, não temos mais como atender pedido para hospedagem durante a semana da festa. Logo em seguida, tem um aviso aqui falando a respeito da Assunção de Maria Santíssima. Convidamos aos estimados irmãos que participarem em nossa sede da reunião especial no próximo dia 15 de agosto, de adoração e glorificação à Mãe Virgem Maria Santíssima pela sua gloriosa Assunção. As congregações que desejarem realizar esta reunião especial, entrem em contato com o setor de escala para que, na medida do possível, seja escalado um pastor. Secretaria das sede e das congregações. A secretaria da sede das congregações é de uso exclusivo para os pastores e para arquivamento de documentos de materiais relativo aos templos, tais como escrituras, plantas, materiais de escritório e apoio das reuniões. A responsabilidade pela ordem da manutenção da secretaria cabe ao conselho, que poderá delegá-la ao responsável pela limpeza e manutenção. Durante as reuniões, o responsável será sempre o pastor oficiante. Caso seja necessário, o obreiro, diácono ou diaconisa adentrar na secretaria para buscar algo de material, deverá fazer por ordem do pastor, sempre com acompanhamento de outro obreiro. Aqui também existe uma nota aqui falando a respeito da galeria, né? Então, como ainda mostrei ontem, né, nós temos algumas congregações que têm galeria, como é o caso daqui, e a sede. Então, vamos às orientações que está no boletim. A exemplo da sede, as congregações que possuem galeria deverão fazê-lo sua deliberação de acesso somente em reuniões especiais ou quanto à capacidade de assentos do piso inferior estiver esgotado. Excepcionalmente, poderão ter acesso aos irmãos que realizam a filmagem e a transmissão, uma vez que, via de regras, os equipamentos estão alocados nos mezanino ou na galeria. Então, os irmãos podem ter certeza que na próxima reunião, ou seja, no próximo sábado, então vai estar bloqueado a entrada para a galeria, exceto o que está nesse boletim, né? Então, lotou, não tem lugar para sentar aqui embaixo, aí será aberto para ficar lá em cima, igual acontece na sede de quinta-feira e sábado, né? Então os irmãos têm observado, domingo quase sempre já tem pessoas, irmãos na galeria. Por quê? Porque a reunião é mais lotada, então não vai ficar em pé com lugares lá em cima, entendeu? Então os irmãos têm que tomar esse cuidado. Outra nota aqui fala a respeito de política. Relembramos as orientações do primaz a todos os membros do ministério e membros apostólicos que a Igreja Apostólica não se envolve com política ou candidatos e não é permitido ficar discutindo política, principalmente dentro do ambiente da igreja. Todos devem exercer o seu direito do voto, porém a decisão é sua e o voto é secreto. Atenção! Conforme regimento interno oficial da Igreja Apostólica, os integrantes do Ministério Apostólico que desejarem concorrer ao cargo político deverão se licenciar ao Ministério desde a formalização de sua candidatura até o cumprimento final
do mandato, caso seja eleito. Então, isso é uma morte muito antiga, irmãos, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que acham, né? Ah, eu sou pastor, eu vou se candidatar e vou continuar pregando. Eu sou um regente, eu vou se candidatar e eu vou continuar regendo. Irmãos, pense na sua responsabilidade. Política, irmãos, na verdade não é para apostólico. Não é. Eu tenho prova disso. Vou até falar por quê para os irmãos. Em 91, eu fui um pré-candidato. Primeira coisa que o irmão Aldo falou para mim: daqui 3 meses o irmão tem que deixar o cargo. Eu segui todas as regras, todas que o irmão Aldo me orientou, com uma exceção muito grande. No primeiro mês que eu estava se candidatando, o irmão Aldo bateu no meu ombro e falou assim: não esquece de mim. Por que ele falou não esquece de mim? Porque o dinheiro fala muito alto. O dinheiro fala muito alto. Então, quando uma pessoa se candidata a alguma coisa, primeira coisa, ele está pensando no dinheiro. E segunda coisa, é no poder. E o poder maior que nós temos, qual é? É o irmão Aldo. Não adianta, nessa terra não tem nada, irmãos. Não tem nada. Então, eu falo com experiência própria para a igreja. Porque muitas vezes alguém fala: fulano está falando isso porque não tem conhecimento. Tem sim. Quando eu falo, porque eu tenho conhecimento. Entendeu? Então, amados irmãos, esse cuidado a gente tem que ter. Aqui, finalmente, tem uma outra nota no boletim que fala: pedido de nomeação. Os irmãos que desejarem servir como diácono e diaconisa em nossas congregações deverão preencher a ficha específica e enviá-la à sede, aos cuidados do Conselho Deliberativo. Somente após a publicação do boletim interno oficial poderão exercer suas funções. Contamos com a compreensão de todos. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? A uma corista, a um membro, enfim, por falta de obreiro, né? A gente precisa usar. Ainda quarta-feira, eu estive fazendo uma reunião de oração lá em Registro e não tinha nenhuma diaconisa. E eu perguntei por algumas irmãs que estavam sentadas se algumas delas gostariam de passar sacola. E ela falou: pastor, nós estamos aqui para isso, estamos aqui para ajudar. Então eu peguei 2 irmãs membras para passar a sacola. Entenderam, irmãos? Mas não significa que elas são diaconisa. Só vai ser diaconisa depois que o nome sair no boletim interno oficial da igreja. Entenderam? Seja homem ou mulher. Agora, amados irmãos, nós iremos ouvir o hino que será apresentado pelo coral, o hino intitulado Glorificação a Deus.
Muito bem, irmãos e irmãs. Neste momento eu irei passar para a parte da mensagem. Eu tenho aqui 2 mensagens para direcionar a cada um dos irmãos, para que nós possamos assim relembrar pontos em que o profeta Santo Irmão Aldo nos deixou em seu tempo, para que toda a igreja apostólica possa se recordar e fazer viver na sua vida nos dias presentes aqui na terra. A primeira mensagem aqui fala: por que é necessário se batizar em nossa igreja apostólica? Irmãos, muitas vezes a pessoa fala assim: eu vou se batizar porque eu aceitei Jesus, eu aceitei a Santa Vó Rosa, eu aceitei o irmão Aldo, corretamente, mas tem mais um problema, né? Você tem que viver a disciplina apostólica. E disciplina, irmãos, não se trata apenas só de roupa, não. É um modo de falar, é um modo de reagir, é um modo de andar, né? Saia andando na rua de qualquer jeito para você ver se alguém não vai falar que você é um apostólico relaxado. Vai falar. Porque eles conhecem a disciplina da igreja. Eles sabem que nós somos religiosos. Então, vai tratar de um negócio e não trata direitinho para ver se a pessoa não vai te cobrar. Dizer: olha lá, fulano é da igreja apostólica, olha lá, ele é o maior caloteiro, ele faz isso, não paga, enfim. Então, irmãos, vejam que se batizar não é apenas entrar na água e depois sair e falar: eu estou batizado. Tanto é verdade que tem pessoas, infelizmente, que acabam de se batizar, dentro de 5, 10 minutos após, estão fazendo coisa errada. Infelizmente a gente tem visto isso, irmãos. Isso que eu estou falando, mais uma vez eu digo que eu já falei para os irmãos aqui, a gente tem conhecimento de provas, né? E isso não se trata às vezes só de uma criança, de um jovem, não. Às vezes é um próprio adulto, né, que não dá o seu exemplo como verdadeiros apostólicos. E aí o jovem vê que é copiar o mais velho, não é verdade? Então nós temos que dar exemplo. Vai custar um pouquinho mais caro para nós? Vai, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena, porque muitas vezes tem pessoas que passam por alguma circunstância na vida, seja ela qual for, e diz assim: a Santa Avó Irmão Aldo esqueceu de mim. Não, eles não esquecem de nós. Muitas vezes é nós que esquecemos deles. E quando é que nós esquecemos do irmão Aldo? Quando é que nós esquecemos da Santa Avó? Quando nós não fazemos a vontade dele. Se a gente não faz a vontade deles, a gente está esquecendo deles. E depois vem a cobrança. Porque tudo aquilo que a gente promete a Deus tem que cumprir. Às vezes, numa oração, não é? Quietinho na sua casa: Santa Avó, me dê saúde, vó, me dê entendimento, vó, me dê sabedoria, eu estou precisando disso, daquilo. É só você e a Santa Avó Irmão Aldo conversando, né? Mas daqui a um mês você não cumpre aquilo que você falou e a Santa Avó vai te cobrar. E aí você vai falar o quê? Vai falar para o teu vizinho? Vai falar para o seu amigo? Não, você não vai falar para eles. Vai falar com a Santa Avó: vó, eu errei, vó, eu fiz essa coisa que eu prometi para a senhora e não cumpri, a senhora me perdoa? Irmão Aldo, o senhor me perdoa? É com eles que vocês vão dar satisfação. Não adianta querer vir falar para o pastor, não adianta vir falar para o corista, né? Um exemplo tão comum, muitas vezes a gente está fazendo uma escala de obreiros, né? E às vezes a pessoa chega e tenta justificar alguma coisa, mas aquela justificativa o pastor vai até aceitar, porque ele não conhece a vida da pessoa, mas aquilo que a pessoa está falando, ele tem que ser consciente.
Porque se ele estiver mentindo, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Não pelo pastor, vai ser cobrado por Deus. Um dia vai ser cobrado. E muitas vezes é por isso que a gente às vezes sofre alguma coisa, né? Muitas vezes até doenças. Por quê? Porque a pessoa não foi fiel a Deus, não foi fiel a Jesus, não foi fiel a Maria Santíssima, não foi fiel ao irmão Aldo e a Santa Avó Rosa. E o que acontece no dia do batismo? Né? No batismo nós oferecemos, sim, levantemos nossa mão e oferecemos: prometo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus e Maria Santíssima e da Santa Avó, morrer para o mundo e viver só para Deus. Ué, se você prometeu, e agora? E agora? Tem que cumprir. Ah, então eu não vou se batizar não, porque eu não quero prometer nada para Deus. Pior ainda, que quem deu o Espírito para você foi Deus. E se você não fizer uma promessa para com Deus, o inimigo vai te pegar. E se ele te pegar, ele vai fazer de você o que ele quer. Olha o mundo como está. Olha as drogas como está. Irmãos, pense seriamente. Que oportunidade tão gloriosa que nós tivemos de conhecer esta igreja apostólica. De termos a certeza, né, que nós estamos vivendo nesta terra, mas nós não somos aqui. Nós estamos de passagem. O dia que terminar nosso corpo, nós vamos viver na glória do nosso Pai. Então, justamente o boletim fala o quê? A Igreja Apostólica representa o reino dos céus na terra, razão pela qual aqui está o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Pastor, o querido Santo Irmão Aldo, que representou entre nós, manifestou a glória desta Santa de Deus e de seu poder. O Santo Irmão Aldo nos transmitiu, através dos boletins, as suas ordens e as vontades soberanas de Deus o Pai. Portanto, aqui Deus se manifesta entre nós através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima e de todos os santos, com a finalidade de formar santos para o reino dos céus. Esta foi a razão de Jesus ensinar a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E para isto aconteça, é preciso que a pessoa interessada passe pelas águas do batismo e receba a unção e as virtudes do Espírito Santo, que lhes são concedidas pela Santa Avó Rosa, em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo, no ato de sua conversão. Convertida é a pessoa que resolve tomar novos rumos espirituais na sua vida, fundamentadas na verdadeira fé. Todos que resolverem se batizar precisam se converter, mudar os seus atos, seus pensamentos, suas vontades, e deve ser somente para fazer o que é bom, justo, honrado e honesto. O convertido não pode voltar ao mundo do pecado, que é o caminho do erro, da desobediência, da malcriação, da estupidez, a falta de respeito ao próximo, ao vício e os maus costumes. Alguns se batizam, mas logo após esquecem do que prometeram a Deus e aos seus santos, e serem fiéis e obedientes. Lembre-se de que a Santa Avó Rosa nos ensinava: Jesus cobra o voto que fizerem de ser feliz e obediente aos ensinos de nossa Igreja Apostólica. Note que todos os seus erros e pecados foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Foram batizados com o Espírito Santo e pela unção e a virtude da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, lhes concederam em nome de Jesus, nosso Senhor. Portanto, passaram a ter as virtudes divinas em sua alma. Então, sois herdeiros em todas as graças de Jesus e do Consolador, e é por esse motivo que não pode mais voltar atrás, para não perderem esse tesouro valioso que é a salvação de sua alma e de toda a proteção celestial.
Venham se batizar, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através de todo o poder celestial, lhes ajudarão a vencer para serem verdadeiros filhos de Deus, felizes e muito abençoados. Eis então aqui, amados irmãos, a razão do porquê que uma pessoa deve prometer a Deus e cumprir, né? Por que o mundo hoje se encontra muito ruim? Porque justamente deixaram a mentira tomar conta do seu espírito. A mentira, irmãos, pela menor que ela seja, tão pequenininha, tamanho de uma semente de mostarda, ela é mentira. E quem conta a mentira sabe que contou a mentira. Sabe. Porque se uma pessoa contar mentira e lá na frente uma outra pessoa ficar sabendo e falar algo e chegar até no ouvido daquela pessoa, ele vai dizer, não foi isso que eu falei. Então você falou uma mentira. Porque a pessoa sabe, irmãos. Deus é tão precioso que Ele deixa a pessoa fazer o que quiser e depois Ele cobra. Então, não vale a pena mentir, né? Eu vou trabalhar, só que não vai trabalhar. Eu vou para a igreja, só que não vai para a igreja. Eu vou servir hoje como corista, só que não serve como corista. Eu vou fazer tal coisa, só que não faz, né? E isso, amados irmãos, vai se prejudicando a si próprio. Agora, há um trecho da doutrina que Jesus mesmo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fale a verdade. Muitas vezes vai doer um pouquinho, mas fale a verdade. Se a pessoa gostou ou não gostou, você falou a verdade. Entenderam, irmãos? Eu me lembro de certa vez, eu estava na sede há muitos anos atrás, e uma pessoa chegou para o outro e falou assim: fulano, eu vou falar uma coisa para você, só que você não fala para ninguém. Ele olhou bem para a pessoa e falou assim: não fala não, não fala para mim não, porque do jeito que você está falando para mim, você vai falar para o outro, para o outro e para o outro, e depois você vai pensar que foi eu que falei. Então não fala não, é melhor eu não ficar sabendo. A sabedoria de uma pessoa. Eu vou falar para você, só que você não fala para ninguém. Não, então não fala não, fique só para você. Entenderam, irmãos? E isso é tão comum, né? Uma outra coisa que eu já vi muitas pessoas dizer: eu estou contando uma coisa aqui, fulano é testemunha. Mas agora tem juiz agora para o seu lado também? Fulano é testemunha. Peraí, não, se você falou a verdade, não precisa testemunha. Pode ser até perante um juiz da lei, porque o próprio irmão Aldo vai ser a sua testemunha. Entenderam? Então, irmãos, vejam quantas coisas nós aprendemos nessa igreja que precisa ser praticado. Mas agora alguém pode pensar: mas então eu vou ser um mudo nesse mundo? Não, você pode conversar com quem você quiser. Se abre, conversa aí, brinque, isso é muito importante. O irmão Aldo brincava, a Santa Vó Rosa brincava, né? Quem era um pouquinho mais sério era um pouco o irmão Odete e o bispo, mas eles brincavam também, brincavam. Eu me lembro como se fosse hoje, falando a respeito do batismo, né? Um pastor, a irmã Odete estava fazendo escala de obreiros, e naquela semana um pastor havia falecido, e ela estava fazendo escala, e ela falou assim: está faltando alguém aqui que sempre ajudou. Aí um irmão lá pegou e falou assim: irmã Odete, tem que chamar ele lá no céu, porque essa semana o pastor fulano foi lá para o céu. Ela falou: realmente, mas de lá ele nos ajuda. E ela fez uma brincadeira entre nós lá, entenderam? Mas por que, irmãos? Porque a brincadeira, ela sendo lícita, ela ajuda a gente, ajuda e muito, entendeu? Então, não que a gente vai ser sério, não, a gente tem todo o direito de brincar. Para que temos o sítio lá em Juquitiba? Eu vou chegar lá, vou ficar lendo a Sagrada Escritura o dia inteiro. Eu vou chegar lá, vou ficar cantando, eu vou ficar regendo. Não, para com isso. Isso pode ser um fanatismo, né? Vai lá, curte o seu dia inteirinho, brinque, converse. Tem algumas brincadeiras que pode ser lícita ali, brinque.
faça os outros rir. Irmãos, o sorriso ele ajuda muito uma pessoa, muito mesmo. Quanta coisa boa, irmãos, que a gente tem para oferecer. E tudo isso foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Então agora, meus irmãos, concluindo a mensagem do boletim, aqui fala uma outra mensagem falando a respeito desse domingo de hoje, Dia dos Pais. Eu vou ler. Nesse domingo especial, dedicado aos pais, louvemos e adoramos a Deus, eterno Pai Celestial, homenagem ao santo irmão Aldo, o pastor de nossas almas. Felicitamos aos pais que merecem honra e consideração dos seus filhos e filhas. A vida, o mundo começaram com um pai, nosso Deus, que já existia antes da existência do mundo e da vida. Somos reconhecidos a este eterno Pai, Senhor, nosso Deus, pelo seu grande amor e bondade, pela grandeza de sua obra, pela sua justiça e misericórdia, e porque nos concedeu a vida e a salvação da alma através do seu amado Filho Jesus. Agradecemos a Ele pelas bênçãos concedidas a nós, seus filhos, pela proteção dos poderosos anjos e santos, pelo amparo precioso da bendita Mãe Maria Santíssima e pela proteção da Santa Vó Rosa, o Consolador. Graças à sua divina misericórdia, contamos com o pastor do rebanho do Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, que apacenta este rebanho apostólico, salvando almas preciosas para o nosso Deus e buscando os fiéis e humildes para agregar ao seu rebanho. Esteja onde estiver, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor, conforme declarou o rei Davi em um dos seus salmos, ao referir ao Senhor Deus aqueles que desejam estar sobre a sua divina graça. Santíssimo, adorado e venerado Pai Celestial, Senhor Deus, nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e conclamamos a esse único e verdadeiro Deus. É de justiça prestarmos a homenagem ao Santo Irmão Aldo no Dia dos Pais, porque, com sabedoria, firmeza e coragem, cumpriu o ministério de sucessor de Consolador e profeta do Senhor nesta igreja apostólica, nos transmitiu a vontade do nosso Pai Celestial, em nome da Santa Vó Rosa, muito ensinou, corrigiu e educou, encaminhou para o bem, a fim de formar filhos e filhas de Deus. Eis a nossa oração de agradecimento ao Santo Irmão Aldo. Querido e amado Pai, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer por tudo que fizeste, estás fazendo e ainda farás por nós, seus filhos, nesta caminhada para os céus. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo teu jeito simples, mansos, humildes e generosos, nos dirigir e corrigir, como o Senhor mesmo dizia: eu estou aqui para salvar e não para perder. Agradecemos-te pela vontade que sempre tens nos dado junto à Santa Vó Rosa, o Espírito da Verdade, a quem és sucessor, verdade essa que liberta, como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santo Irmão Aldo, agradecemos por esta igreja apostólica, que mantém um governo teocrático, e sabemos que farás tudo o que precisar para nos levar à vitória final, para integrarmos a família celeste para toda a eternidade. Obrigado por nos amparar materialmente e espiritualmente, como filhos de Deus e seus filhos, revelando o verdadeiro Evangelho do Reino dos Céus.
o Consolador prometido, a Santa Avó Rosa e muitos mistérios profundos. Querido e estimado Pai, Santo Irmão Aldo, obrigado por existir e por termos a honra e a glória de ter te conhecido e estar ao nosso lado e sermos abençoados por ti. Nós te amamos, Santo Primaz. Amém. Nossa homenagem também nesse dia especial aos pais que, juntamente com as mães e sua família nesta terra e o início de nossa vida material, sempre eles têm de nossa vida material, e sem eles não poderíamos existir. Lembramos aos pais que, junto com as mães, nos deram sustento e educação e nos caminham a vida para serem nossos espelhos, são as nossas referências na família, na sociedade em que vivemos. Pais a quem pegamos na mão como confiança e segurança, aprendemos a amar, perdoar, respeitar e admirar. Por isso, essa homenagem aos nossos pais material, que ama tanto como bons pais, tudo fazem para nós e não nos trocam por nada deste mundo. Se preciso, dariam sua vida por nós. Pais apostólicos, creiam e eduque seus filhos e conforme os ensinos doutrinários, as regras morais e as boas condutas que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram. Estas foram as palavras que, por muitas vezes, o Santo Irmão Aldo direcionou tanto os pais quanto as mães, para alertarmos de que a vida em família é de fundamental importância, buscar a paz e o amor mútuo, cuidar com amor e carinho dos filhos e filhas, bem como viver no temor do Senhor. Aos filhos e filhas, esse santo de Deus ensinou a dedicar sincera gratidão, bondade e afeto aos pais e serem reconhecidos pelo trabalho e o esforço que eles fizeram e ainda fazem para mantê-lo, e recomendou a serem agradecidos pelo preparo moral e espiritual que deles receberam ou recebem. Saiba, filhos, e as expressões sinceras, o carinho e o afeto amenizam as lutas e o cansaço do lidar cotidiano da vida e se torna um grande alento e conforto para o coração dos seus pais. Nessa data especial, expressamos nosso amor, louvor e adoração a Deus Pai e todos os santos e anjos. Felicitamos a todos os pais, rogando que as bênçãos celestes estejam sempre presentes em seu viver, concedendo-lhes bom ânimo, saúde e paz, muita fé, coragem, para que sigam sempre avante e possam manter a união e a qualidade das relações e o entrosamento familiar. Recebam o nosso sincero abraço fraternal e desejamos que essa data seja para todos os senhores um feliz Dia dos Pais. Eis aqui então, meus irmãos, essa mensagem trazida a nós os pais, porque também não as mães, né? Porque eu digo com sinceridade que quando no lar existe o pai e a mãe, os filhos são bem mais organizados. Para isso, houve o casamento, não é verdade? O casamento não foi apenas para uma mãe tomar conta do filho. Não, são ambos. E quando é feito com carinho e amor, lógico, né? Pela data do ano, né? Pela data do ano, se coloca no dia certo, Dia dos Pais, Dia das Mães e assim por diante, né? Tudo tem sua data no calendário. Mas eu digo a toda a igreja que o verdadeiro Pai que nos conduziu até aqui e nos conduzirá até o final de nossa vida é o profeta Santo Irmão Aldo. Quem seguir o que o Irmão Aldo ensinou, tenham certeza que você, pai, também terá
toda a proteção para cuidar dos seus filhos nesse santo caminho. Agora, quem abandonar o irmão Aldo, vai ficar muito difícil os senhores governar os seus filhos nesta terra. Ainda lhes disse ontem, sim, é difícil, muitas vezes nós queremos falar para os nossos filhos a expressão direta do que está acontecendo no mundo, do porquê muitas vezes uma jovem sofre, um jovem sofre, né? Mas muitas vezes a gente queremos falar, mas a gente também sabe o filho que a gente tem. Muitas vezes a gente vai falar, eles respondem, né? Não querem aceitar. Então, qual é a melhor maneira de eu fazer com que chegue o meu pensamento até aquele filho, aquela filha? A minha oração. A minha oração. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, tanto que eu gostaria de falar com meu filho, mas ele não vai me aceitar eu falando. Então, eu peço ao Senhor, irmão Aldo, que o Senhor envie um anjo, envie um santo e mostre para ele ou para ela o motivo que está acontecendo, o porquê que eles estão sofrendo, o porquê que está naquele vício, o porquê que não estão passando por aquela situação. O que acontece, irmãos? Muitas vezes numa reunião, um outro pastor dirige uma reunião e aquela pessoa ouve: poxa vida, hoje eu ouvi uma mensagem de um pastor, tocou no meu coração. Olha aí, irmãos, olha aí da onde veio. Da onde veio? A minha oração foi lá em cima na glória do nosso Pai. Ele enviou um outro pastor para falar o coração do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho, do meu neto e assim por diante. Entenderam, irmãos? Como que é o mistério de Deus? O que está nesse boletim que o nosso irmão Aldo falou, que ele tem muito mistério para mostrar à igreja. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes não entendemos. Às vezes é no nosso ministério de pastor, muitas vezes nós queremos expressar algum sentimento para melhorar o nosso ministério, mas aquele pastor, ele não vai me ouvir. Aquele diácono, ele não vai me ouvir. Aquela diaconisa não vai me ouvir. Então, eu vou pedir a Santa Avó Rosa, eu vou pedir ao irmão Aldo, é eles que vão orientar. Vai acontecer a mesma coisa, né? Uma outra pessoa apostólica vai chegar até você e vai te falar, e você vai ouvir. Vai dizer o quê? A união. Assim acontece com o coral, né? Muitas vezes tem ali um regente titular e os demais que estão colaborando no coral, né? Mas aquele auxiliar, muitas vezes ele quer falar com o regente. Ah, mas se eu falar com ele, ele vai achar ruim comigo, porque ele é o titular. Mas ele tem muita amizade com aquele outro. Aquele outro chega e fala: ô fulano, será que se esse hino fosse colocado dessa forma, assim, beleza, perfeito. Olha aí como que a Santa Avó trabalha. Ainda, esse dia aconteceu uma coisa tão simples. 2 crianças brincando. Eu estava dentro de um restaurante. 2 crianças brincando. E daqui um pouco, um fez uma arte. O pai pegou, abaixou e pegou o chinelo para mostrar para o mais velho que não era para fazer aquela arte. O pequenininho também abaixou e pegou o chinelinho dele para mostrar. Aí o pai foi para o pequenininho e falou: você não pode fazer isso, ele é teu irmãozinho, é só o papai que pode ensinar. Irmãos, nem apostólico é. Eu estava dentro do restaurante. E um pai apostólico, uma mãe apostólica, não sabe ensinar isso para um filho? Não é verdade? Quanta coisa que nós temos para aprender, irmãos. E não tem idade, tá? Não tem idade. Nós temos pessoas aqui nesta reunião hoje, mais de 90 anos. E sabe o que eu estou falando? Que não tem idade. Nós estamos sempre aprendendo. Então, Dia dos Pais, esse dia tão precioso que o nosso irmão Aldo nos deu, estão colocados no coração de cada um dos irmãos. Honra o nosso irmão Aldo.
Ele é a razão da nossa vida. Amém. Nós iremos ouvir pelo coral, Ele é Pai e Ele é amor. Junto com a Virgem Maria, com a Santa Rosa, e Jesus o Senhor recebeu do Pai poder e virtudes e o galardão de profeta de Deus Criador. Por isso ele conhece o mais profundo do nosso coração, sempre presente, nunca se esquece, guarda e protege toda esta multidão. Em festa, unida está, com muita alegria, em louvores e cantos, porque temos o primaz a nos abençoar. Damos graças a Deus e ao Divino Espírito, por mais uma prova do seu infinito amor. Enviou-nos Jesus, deu-nos o Consolador e o irmão Aldo, profeta de Deus Criador.
Damos graças a Deus e ao Divino Espírito por mais uma prova do seu infinito amor. Enviou-nos Jesus, deu-nos o Consolador e o irmão Aldo, profeta de Deus Criador. Aqui nós concluímos através desse último hino, Ele é Pai, Ele é Amor. Queremos agradecer muito ao nosso Pai Celeste, ao Teu Santíssimo Espírito, agradecer a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Vó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo, pela vida, pela paz que tem dado a cada um de nós, de estarmos reunidos nessa Santa Igreja Apostólica. Irmãos, continuo lhes pedindo aos irmãos, estejam sempre presentes nas reuniões, para poder então aproveitar o seu tempo nesta terra, porque esses dias é para nós de grande valia. O mundo está indo de mal para pior. Não temos aonde buscar coisas melhores nesse mundo, mas a Igreja Apostólica, ela é pura e ela é verdadeira. Eu quero agradecer muito aos pais que horas estão aqui se reunidos, e agradecer também a todo o nosso povo que prestaram ao nosso primaz irmão Aldo essa adoração e louvor e gratidão. Quero agradecer aos coristas, os músicos regentes, as diaconisas, os diáconos, os pastores presentes que me colaboraram na reunião deste dia, e que as bênçãos dos céus estejam com cada um de nós. Minuto. O regente trouxe para mim o recado que no próximo sábado haverá uma reunião especial para a nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, a assunção dela subida aos céus. Isso é muito importante. Eu estava aqui durante o tempo todo imaginando se ia ter, né? Então agora veio a conclusão que vai ter uma reunião especial a Maria Santíssima. Então venham, irmãos, preste a ela, ela merece. Assim como ela enviou Jesus para nós, ela envia muitos santos e anjos para abençoar cada mãe nesta terra, para cuidar dos seus filhos. Irmãs, nunca negue a Maria Santíssima o seu pedido. Nunca. Peça sabedoria. Ela é uma mãe muito poderosa. Poucos dias atrás, eu ouvi um testemunho na hora milagrosa, que uma mãe, ela tinha um problema muito sério de saúde, e os irmãos talvez já até ouviram esse testemunho, e ela um dia, ela estava muito ruim, e o mais pequenininho queria o leitinho dele, e ela estava muito ruim. Ele foi lá, pegou um pouquinho de água ungida e deu para a mamãe tomar, e falou: mamãe, levanta, mãe, Maria Santíssima te curou. Passou poucos minutos,
aquela mãe se levantou e foi dar o leite para a criança. Veja, amados irmãos, uma criança que tem o poder do nosso Pai, porque o anjo se aproxima daquela criança. Então, nós nunca devemos esquecer da nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Ela é uma mãe muito poderosa. O nosso irmão Aldo, muitas vezes, ele nos mostrou quem era Maria Santíssima. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque o tempo, senão eu vou começar a pregar de novo, né? Aí depois o coral vai ter que apresentar hino de novo, né? Mas o tempo vai falar, né? E creio que o próximo pastor que vier aqui tem algo de Maria Santíssima para falar para vocês, ok? Eu quero agradecer muito, então fique sabendo que no sábado que vem, uma reunião especial, a Assunção de Maria Santíssima. Amém. Convido a todos que estão sentados a se colocar em pé. Vamos fazer a oração para o encerramento dessas reuniões de ontem e de hoje. Oremos. Amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai bendito, ao teu Santíssimo Espírito, pela vida, pela paz, pela saúde, pela oportunidade de nós estarmos reunidos como família apostólica, de prestarmos ao Senhor Deus nossa adoração pela passagem tão importante nesse dia no calendário, Dia dos Pais. Queremos agradecer muito ao nosso irmão Aldo por ter recebido um pedido da Santa Vó Rosa para cumprir nessa terra, e ele aceitou com bastante carinho e cuidou de todos nós, e cuida e cuidará até o término de nossa vida nessa terra. Irmão Aldo, ajude cada um desses teus filhos que ora, estão agradecendo, louvando e adorando ao Senhor, irmão Aldo, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Abençoa nessa luta, nessa caminhada tão difícil, porque a cada dia que se passa, o inimigo quer, por força maior, derrubar essa igreja apostólica, mas o poder do nosso Pai é muito grande e estará guardado e amparado por Deus, o nosso Pai. Querido Deus, guarde e proteja cada um de nós. Dai sabedoria, entendimento, compreensão, para que esse povo nosso seja bastante humilde para ouvir o teu clamor, ouvir os seus pedidos e aceitar na vida de cada um. Que nós, como povo apostólico, prestamos ao Senhor nossa adoração, louvor e gratidão. Querido Pai bendito, lá no início da reunião já havia pedido por toda a igreja apostólica. Agora estendo minhas mãos sobre esses nomes que está nessa caixinha de oração. Na medida que eles pegaram um lápis, um papel, uma caneta, tomaram nota desses nomes. O Senhor, ó Pai, já estava tomando as providências para ajudar, guardar e abençoar esses teus filhos. E agora, querido Pai, envia um anjo, um santo, para abençoar esses teus filhos. E se por um acaso colocar os seus nomes, estão presentes nesta reunião, vó, a senhora sabe, ó Maria Santíssima, a senhora sabe o que eles precisam. Dai o teu amparo, a tua proteção, e mostre para eles aquilo que eles precisam obedecer para ser liberto dessa maldade que está na vida dessas criaturas. Querida e Santa Avó, pela certeza que a senhora tem abençoado esses teus filhos, peço a tua bênção também para todos esses que aqui estão, que logo mais irão para os seus lares, irão cumprir também com sua família, quem sabe até mesmo participar de algum almoço que estão prontos para oferecer para os seus pais. Querida e Santa Vó Rosa, guarde e proteja, para que eles sejam alimentados materialmente e espiritualmente, e fortalecido pela fé, pelo amor e o carinho, para estar sempre presentes nas reuniões apostólicas. E agora, queridos e amados irmãos, nesse momento, rogo a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Vó Rosa e do Santo Profeta irmão Aldo, desejando a todos um término, domingo feliz. À noite participaremos da Santa Comunhão em Espírito e em Verdade, e também ao término desse domingo, ao iniciar de uma semana próxima e feliz para todo o nosso povo apostólico, hoje e para todo sempre. Amém. Meu agradecimento a todos os irmãos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A Igreja Apostólica agradece sua atenção
e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.